conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. A Igreja nos concede, às vésperas do Natal, nos encontrarmos com um tempo que é grávido e grave. Grávido e grave, inclusive a etimologia destas palavras está muito juntinha. E quem quer que já tenha se permitido ou atravessado a experiência de dar à luz uma nova criança, sabe muito bem o que isso significa. O tempo do Advento é um tempo grave, porque nele somos convocados a reconhecer de novo um instante, como sendo aquele lugar onde Deus nos visita com a sua graça. Um instante como sendo aquele momento que não volta e diante do qual precisamos estar atentos. Porque, como costumo dizer, a vida é aquilo que acontece quando nós estamos distraídos, ocupados com outras coisas. Ela é a contradição, o avesso, o atravessamento da nossa expectativa. Vida é isso. O que está para além disso é a nossa idealização, o nosso excesso, a nossa pretensão. Portanto, o Advento é um tempo grave. É um tempo em que devemos recordar que a grande missão do discípulo é estar desperto. Porque, no sentido contrário, a nossa grande tendência é estarmos dormindo sobre nós mesmos, sobre as nossas responsabilidades, sobre a nossa relação com Deus. Eu gosto muito de uma frase do Jung, onde ele diz que vê melhor quem olha para dentro, porque quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então o Advento é sempre um tempo muito atual, um convite muito grave, sobretudo numa sociedade como a nossa, de tanta exterioridade, de tanta aparência e de tanta urgência. A sociedade exterior e, portanto, que entende muito pouco de essência. Uma sociedade que tem muita urgência, mas onde é muito difícil, cada vez mais, a gente conseguir situar na vida o que realmente é importante. Uma sociedade onde a gente tem a dificuldade de encontrar a essência, o valor para além da exterioridade. Portanto, é um tempo grave, é o agora, é o hoje, que não volta. E em sendo grave, é também grávido, porque as 2 primeiras semanas iremos refletir sobre o Senhor que está próximo, que vem, como hoje começamos a pensar à luz do evangelista Marcos. E as outras 2 semanas do Advento, nós estaremos juntinho com Nossa Senhora, porque iremos nos preparar para mais uma vez estarmos diante da manjedoura, quando Deus vem a nós como menino. Eu gosto também de uma frase de um pensador chamado William Blake, que ajuda a entender mais uma vez como é que essas coisas estão juntinhas uma da outra. E é preciso dizer assim para não corar as crianças de vergonha.
William Blake diz assim: o prazer até engravida, mas é a dor que faz parir. O tempo do advento é isso, que cada um olhe para a sua vida e se pergunte sobre que partes que tem que fazer. Parto de si, o parto de novas relações com mais sentido e parto da relação com Deus. Um grande companheiro, então, deste itinerário é o profeta Isaías, que é cheio de imagens e cheio de símbolos. O profeta Isaías é um grande companheiro do período do advento, porque ele nos faz quase que saborear, quase que a palavra no profeta Isaías, ela assume uma tessitura que toca profundamente ao nosso coração. É dele aquelas expressões que dizem que quando o Messias vier, até mesmo os animais que devoram-se uns aos outros poderão pastar juntos. É ele que diz que com a presença do Messias, as crianças não temeriam mais em colocar a mão no buraco da áspide, da serpente, porque não teria mais receio de serem picadas. Então, ele traz poesia e traz uma simbologia que nos põe a sonhar com a vinda do Messias. E hoje, particularmente, esse trecho do capítulo 63 e 64 do profeta Isaías é uma grande provocação. Antes de tudo, se prestamos atenção, vimos que é um trecho que está diante de uma súplica. O profeta Isaías está apelando ao coração de Deus para que rasgue o céu, fazendo descer a sua salvação. Isaías professa a fé no Deus que, ao descer do céu, é capaz de fazer até os montes derreterem. Quer dizer, não há solidez, não há limite para a ação de Deus. Do mesmo modo como ele agiu, arrancando o povo das garras do faraó, ele pode fazer conosco. Não há dificuldade que possa barrar o seu poder. Até aquilo que é mais sólido, mais intransponível, derrete diante da insistência do amor de Deus e da sua ousadia. Mas nessa sua súplica retórica, Isaías introduz uma expressão que não é muito comum na Bíblia até ele. Porque é assim, na Bíblia, via de regra, o apelo dos profetas é que a gente se converta. Isso vai ecoando várias vezes, converter-se, mudar de perspectiva. Mas Isaías, se prestamos atenção na primeira leitura de hoje, ele pede a Deus que se converta. A palavra conversão no hebraico é shuv. Shuv eu estou olhando nessa perspectiva aqui, eu passo a olhar sobre outra perspectiva. Ver alguma coisa que eu ainda não vi, aproveitar o meu par de olhos para assumir uma outra perspectiva. Isaías, ao contrário de apelar que nós nos convertamos, com a consciência da fragilidade do povo, que continua, como nós continuamos, caminhando na direção contrária da vontade de Deus, pede a Deus que se converta e que se volte para nós. O que é o sentido do que Isaías está querendo dizer? Por que é Deus que tem que se converter? Porque ele está fazendo um apelo àquilo que Deus tem de mais íntimo dentro de si, que é o seu amor por Israel. Freud, na linha da psicanálise, ele fala que o amor só é possível como uma experiência de baixa autoestima. Não no sentido de que a gente, quando está amando alguém, tem que se submeter à violência do desejo do outro. Não no sentido de que quando a gente está amando alguém, a gente tem que acreditar ao outro a responsabilidade de dizer quem nós somos. Porque é uma grande ilusão, não é? Imaginar que é o outro que vai nos valorizar e vai nos completar. Quando, na verdade, o outro não tem esse poder e não pode estar neste lugar. Se nós não aprendemos a ser inteiros e não reconhecemos o nosso próprio valor, a gente se vende por qualquer preço. E aí vai mendigar outros amores. Não é sobre isso. Mas é uma experiência de baixa autoestima, porque para amar uma pessoa, a gente tem que se esvaziar do que a gente queria, da nossa pretensão, do que nós idealizamos, porque senão o amor não é possível. Pensemos nós numa tradução muito concreta. Num casamento, onde o esposo tem absoluta certeza daquilo que a esposa e que os filhos têm que fazer, está fadado ao fracasso, porque ele não vê sobre outra perspectiva. Na criação dos filhos, se nós imaginamos que os filhos têm que corrigir aqueles erros que nós cometemos na idade deles, há desencontro, sobra gritaria e os dois não se entendem, não há meio termo.
numa relação, num ambiente de trabalho, se eu apenas quero lucrar e eu apenas quero ganhar, eu não vou construir nada junto com a minha empresa. Então, inevitavelmente, para amar alguém, é preciso deixar vir a nós a consciência da falta, do limite. Quando eu percebo que eu não sou capaz de tudo, que eu não tenho todas as perspectivas e que eu preciso de você, é aí que se institui o amor. E, inevitavelmente, ele significará uma baixa autoestima. Traduzo com um exemplo muito concreto o que isso significa. Olhem uma mãe com um filho recém-nascido, toda descabelada, sem conseguir dormir, tendo que dar conta de uma nova rotina. Para encontrar este filho e para amá-lo, ela vai ter que, numa certa medida, esquecer-se de si. E este será o desafio de toda a vida, não é? Porque não há a mínima possibilidade de amar alguém sem arriscar-se a perder-se no outro. Porque amar significa arriscar-se em direção à outra pessoa. E lembro-me aqui também de Dostoiévski, quando ele diz que amar uma pessoa significa vê-la como Deus a imagina. Então, o amor é verdadeiro lá onde nós alcançamos o avesso do outro. O amor é verdadeiro lá onde nós damos ao outro aquilo que ele não merece. O amor é verdadeiro quando não tem a ver com aquilo que a gente quer que o outro dê para nós, mas com aquilo que a gente é capaz de oferecer ao outro. Isaías, então, está apelando a Deus que ele se converta, que ele volte sobre si mesmo e enxergue dentro de si mesmo o segredo mais íntimo que Deus traz dentro de si, que é o seu amor e a sua misericórdia por cada um de nós. E duas são as grandes imagens apresentadas na Escritura para traduzir esse amor de Deus que nunca se cansa. A primeira é a imagem da paternidade. Se nós vamos lá ao livro do Êxodo, no capítulo 3, Deus olha para o povo de Israel, que ainda era um não povo. Pensemos, uma nação pequena, desconhecida, um povo que não tinha a grandeza de outras nações no mundo antigo. Deus chama esse povo de o seu primogênito, o seu unigênito. O que isso quer dizer, não é? E é o que Isaías está apelando na primeira leitura de hoje. É que Deus não ama nenhum de nós, não ama Israel por atacado, mas ama no varejo. Não é ruim quando a gente perde alguma coisa que é muito preciosa para nós? A gente não fica desesperado quando perde uma coisa que a gente só tem uma, não tem como repetir? Então Isaías diz, olha, o Senhor deve se converter e deve voltar a nós, porque nós somos aquilo que o Senhor cuidou e resguardou de mais especial. E aí apela-se a esse amor de Pai, que é incansável, amor de Deus por cada um de nós, que é único, singular, afetivo. A segunda imagem, que é muito forte na Sagrada Escritura, para apelar a este amor de Deus, que nos alcança no nosso avesso, é a imagem do matrimônio. Se tem uma coisa que nos vira do avesso, é a relação matrimonial. E aquilo que está sendo apresentado hoje, tangenciado na primeira leitura, vai chegar à plenitude na profecia de Oséias, dos últimos profetas do Antigo Testamento. Porque Oséias faz uma experiência que certamente ninguém aqui deve ter passado na vida, de ter amado uma pessoa que não merecia o seu amor. É como acontece conosco, né? Todo mundo diz que não presta, nós só vamos descobrir como colocar na nossa casa. Oséias ama uma mulher que era, vou dizer assim, com metáforas para não corar as crianças de vergonha, citando Nelson Rodrigues, era bonitinha, mas ordinária. Era uma mulher que se prostituía. Então ele se apaixona por ela, escolhe se casar com ela, e num determinado momento da sua profecia, Deus diz para ele, é assim que eu me sinto com relação a Israel, não é? Tendo que amar por dois e sofrendo sozinho, poderíamos dizer assim, não é? Então, em Oséias fica claro que Deus nos ama apesar de nós. Citando mais uma vez um outro trecho de Dostoiévski, Deus nos ama com o nosso pecado e no nosso pecado, não o pecado, mas com o nosso pecado e no nosso pecado. Ama precisamente a partir dos nossos avessos, ama a partir das suas entranhas. Não há palavra no hebraico para traduzir misericórdia como um conceito abstrato. Misericórdia no hebraico é rahamim, que é o útero da mulher. Então é neste lugar do avesso, é neste lugar onde nós alcançamos o outro, inclusive na sua indigência, que Deus nos ama. E é a isso que o profeta Isaías está apelando, suplicando ao Senhor que se converta a este amor que é imerecido, que é imemorial, mas, no entanto, que é uma promessa a cada um de nós.
essa consciência tem que vir a nós no advento, de que Deus tem para conosco um amor que nunca se cansa, de que Deus não nos ama porque nós merecemos, de que Deus nos ama de uma maneira singular, pessoal e única, porque se esse despertar do amor de Deus não vier a nós, a gente vai se vender por outros amores, ou por qualquer amores. E é por isso que Cristo, no Evangelho de hoje, apela 4 vezes para que a gente seja capaz de vigiar. Porque vigiar, como disse, é um grande desafio da vida, porque a maior parte das vezes nós estamos dormindo sobre o que mais importa. E Marcos traz no seu estilo muito didático, com pouquíssimas palavras, aquilo que vai sendo desenvolvido nos evangelhos de Mateus e de Lucas com parábolas. A parábola do proprietário da vinha, a parábola das virgens prudentes, a parábola da semente, para dizer da urgência do nosso encontro com Deus e de que a gente tem que estar atento. E hoje, como comecei dizendo no início desta celebração, nós somos uma sociedade de muitas sonolências, porque nossos prazeres, nossas ilusões, quando nós postamos nas redes sociais vidas que não levamos, quando não respirando nossas próprias fragilidades, a gente está o tempo todo querendo produzir afirmação, comprar um carro novo para mostrar que está melhor que o do vizinho, a gente está se apegando a uma coisa que aparentemente é sólida, mas que vai se dissolver cedo ou tarde, porque tudo passa e nós assim passamos. E se nós passamos, e se haverá aquele dia que será o último, seja individualmente para nós, ou o último dia de toda a história da humanidade, é preciso estar desperto para o agora. E aqui passamos da profecia à poesia, porque Renato Russo, na sua música Monte Castelo, na sua poesia, diz: é só amor que conhece o que é verdade. Estou acordado enquanto todos dormem, todos dormem, todos dormem. A nossa sociedade, porque é de desamor, a nossa sociedade, porque é cheia de aparências, porque apega a exterioridades, está dormindo sobre aquilo que mais importa, quando o convite do advento é que a gente esteja acordado em relação a nós mesmos, sobre nossas faltas, sobre a consciência daquilo que somos e, sobretudo, não querendo buscar externamente um valor que só pode ser dado a partir de nós. Acordado na nossa relação com Deus, porque é dele que nós recebemos o valor de que necessitamos. Porque Paulo lembra na segunda leitura que o que nos sustenta é a generosidade da graça de Deus. Dinheiro, posses, urgências são muito importantes. Fiquem ricos, levem a mim, o Padre Fernando Lima, para a gente viajar, que a gente está precisando. Mas o dinheiro, ele é uma bênção, mas ele só faz sentido quando nos aproxima daquilo que vem de graça. Porque o dinheiro pode ser uma boa companhia, mas não será uma motivação. Temos que estar vigilantes diante disso, porque quando a gente quer dormir sobre a gente mesmo, qual que é a nossa tendência? É de que a gente busque coisas que anestesiem a nossa consciência do agora. É por isso que quando a gente está frustrado, ansioso, quando a gente está decepcionado, a gente quer comer mais, quer comprar mais, quer exibir mais, porque isso anestesia a nossa consciência e nos faz dormir sobre nós e sobre as perguntas que são tão necessárias para que a gente se converta, para que a gente mude de vida, para que a gente dê nome aos bois. Então, é preciso estar vigilante na nossa relação com Deus e vigilantes nas nossas relações uns com os outros. Porque se tem uma coisa que pode destruir um relacionamento, por exemplo, num casamento, é quando nós estamos dormindo. Porque trago aqui um clichê, mas que tem tudo a ver com a liturgia de hoje, com o tempo do advento. O contrário do amor não é o ódio. Muitas vezes, quando nós odiamos uma pessoa, a gente, na verdade, tem mais dela em nós que a gente quer reconhecer, não é? O ódio caminha juntinho com o amor, tem muito mais da nossa cunhada dentro de nós que a gente imagina. O contrário do amor é a indiferença. Quando nós nos tornamos indiferentes, por exemplo, dentro de um casamento, quando a palavra do outro não nos importa, quando a gente não quer estar na presença do outro, aí significa que o amor já pediu licença e foi embora. É isto que Cristo está dizendo. Tomemos cuidado com nossas indiferenças, com o nosso coração anestesiado sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a nossa relação com Deus. A espera do advento, já quase terminando, é uma espera que tem que ser ativa,
de uma esperança que constrói algo em nós. Precisa estar vigilante, lembra o Cristo, como aquele porteiro que está à espera do Senhor voltar. E quem vigia, essa é uma metáfora muito forte e presente no tempo do Advento, não é alguém que não dorme porque não pode. Que não dormir porque não pode é insônia. O vigia encontrou um motivo pelo qual ficar acordado. Aí voltamos a Renato Russo. O amor a nós mesmos, aos outros, a Deus, às coisas, encontrar um motivo pelo qual vale a pena dar a vida. O vosso amor vale mais do que a vida, e por isso os meus lábios vos louvam, diz o Salmo 62. Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, a minha alma anseia por vós como vigia pela aurora. Que o amor nos faça esperar bem, que o amor nos faça esperançar, e sobretudo neste tempo do Advento, compreendamos que para estar acordado, a gente tem que se perguntar sobre nossas obediências diárias, sobre as nossas vigilâncias diárias, e se estamos mais anestesiados, estamos mais ludibriados por ilusões ou por aparências, ou estamos encontrando um instante, estamos encontrando aquilo que mais importa, estamos encontrando a graça de Deus. Uma vez diante deste amor que vem a nós, como um Deus que quer ser Deus conosco, nós poderemos experimentar o que diz o poeta. Um amor que vale mais do que a vida, que faz arder o coração, certamente ranger os dentes, mas que fará rasgar sobre nossas cabeças o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.